Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através da TV Câmara, primeiramente já fiz nas redes sociais, mas também a nossa solidariedade a todos os familiares e também o pessoal da Brigada Militar aí, do nosso soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, a nossa solidariedade e também a professora Thaís de Oliveira, de lá do João Desorze e toda a comunidade escolar. Meu tema hoje seria a questão que estamos no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, dia de a gente divulgar ações, de falar sobre o tema, e a gente tem uma programação muito completa hoje no seminário, logo à tarde, a partir das 14 horas nessa casa, uma atividade construída na frente parlamentar do autismo, presidida pelo vereador Bortola, e secretariada por mim, mas uma ação bem construtiva, feito por várias mãos, em conjunto, esse seminário com advogados, com psicólogos, com vários profissionais da área, para falar sobre a questão do autismo, das 2 da tarde até as 8 da noite, das 14 às 20 horas, então esse seminário alusivo aí ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E meu tema, por ter grande expediente, eu iria falar da questão do CINED, do CEMAP, aí ainda que faltam diversas coisas, mas eu vou ter que pular esse tema pelo que aconteceu ontem na nossa cidade, Não tenho como subir nessa tribuna hoje e falar sobre outro tema, a não ser a questão do golpe na educação, e para que outras ações ocorram, querendo ou não, a gente tem que falar, sim, sobre esse assunto. Eu subo hoje aqui nessa tribuna com o coração apertado, me arrepiei várias vezes com diversas falas, desde ontem na nossa cidade, e com uma responsabilidade em cima dos nossos ombros por ter uma das minhas bandeiras como a questão da educação. Eu, desde o período que eu me coloquei à disposição para concorrer a vereadora, eu falei que as minhas bandeiras seriam saúde, educação e inclusão. Então, a educação a gente precisa falar em todos os momentos, mas com o que aconteceu ontem não podemos deixar passar despercebido, mesmo já tendo vários vereadores falado sobre o assunto. O dia de ontem, dia 1º de abril, como o vereador Rafael Bueno falou, jamais será esquecido por nós aqui em Caxias do Sul. A violência invadiu o espaço que deveria ser o mais sagrado para as nossas crianças e os nossos jovens, a escola. Na escola João Desorze, a professora de inglês foi brutalmente atacada. E aqui eu falo brutalmente atacada, como os vereadores falaram, pelas costas, no primeiro período de aula, e deixou toda a comunidade, não só da Zona Norte, onde a escola fica, mas toda a nossa cidade aí estarrecida. E essa não é uma ocorrência comum. Isso é um grito, um alerta, um limite sendo ultrapassado. Não podemos normalizar essa barbárie, dizer que é um fato isolado, porque, inclusive, dito por alguns professores ontem na escola João Desorze, vários alunos já foram encontrados com facas dentro das mochilas. Então, a gente precisa discutir sobre esses assuntos. Felizmente, a professora foi socorrida, vai sair logo da questão, a Thaís, mas a dor, o medo e o sentimento de insegurança vão abrigar aí todas as 82 escolas da rede municipal, a rede estadual, as próprias escolinhas, os professores, porque realmente temos alguma coisa de errado aí que precisamos, nós como vereadores, discutir sobre esses assuntos e propor realmente ações que possam auxiliar, não só esses professores, mas também toda a rede e a comunidade escolar. Eu tinha preparado alguma coisa muito próxima do que a vereadora Sandra trouxe, que a gente vai poder superar a questão de uma educação plena quando a gente tiver centros educativos em todos os nossos bairros. Quando tivermos, de repente, o turno contrário da escola, com esporte, lazer,
cultura, para a gente desenvolver realmente, porque os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, se ficarem nas esquinas, eles só vão aprender o que não presta. Infelizmente, eles daí trabalhar não pode. Né? A dificuldade de fazer um jovem aprendiz é gigantesca. Para fazer um estágio nem se fala, né? A partir somente dos 16 anos. E a gente fica à mercê, então, do tráfico, da violência e de tudo isso nas nossas comunidades. Se a gente não pode colocar o pessoal trabalhar, não tem turno contrário da escola, ele vai fazer o quê? Ficar na televisão, ficar no videogame, ficar na tela do celular ou nas esquinas dos nossos bairros. E, infelizmente, e o que a gente tem nas nossas praças são pessoas para aliciar essas crianças e esses jovens desde muito cedo. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com isso. E uma questão que precisa ser discutida é a questão da saúde, né? Tudo precisa trabalhar junto, a saúde, a educação, a cultura, a educação. Por quê? Porque muitos problemas acontecem com essas crianças e jovens que a gente não consegue atendimento na rede de saúde. Vai uma pessoa aí conseguir um psicólogo infantil aí se tiver algum problema. A gente fala isso na questão da inclusão. As filas para neurologistas são gigantescas. Pessoas aguardando há 2 anos por um diagnóstico. E assim, né, sucessivamente. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com isso. Mas uma preocupação muito grande, trazida aí por muitas pessoas hoje na minha rede social, é a questão do chamamento dos guardas municipais. A gente precisa chamar urgentemente. E ontem, isso, aumentar a questão das patrulhas escolares, ter no mínimo uma em cada território. E hoje, infelizmente, claro que a gente tem toda a questão da comoção, mas eu acredito que a prefeitura ela tem que pensar numa resposta para dar para essa sociedade. Hoje, os ânimos estavam aflorados com toda a situação, todos os professores, mas a gente precisa, sim, de solução, de propostas objetivas e não coisas para se ganhar a eleição como aconteceu no período eleitoral. A gente precisa realmente de ações concretas, chamamento da Guarda Municipal, um fortalecimento aí da Secretaria da Segurança Pública. Infelizmente, a gente vê uma secretaria meio acuada. Os guardas até estavam lá ontem, mas a secretaria imposta, positiva ali, não estava. O secretário de Segurança não estava lá na escola, não passou pela escola. Então, a gente precisa, sim, de uma articulação de toda a Secretaria de Segurança do município. Apesar, ela fala, além de segurança pública, ela tem na sua nomenclatura a proteção social. Então, era isso que eu esperava ontem, desde que fomos avisados que tinha acontecido essa barbárie na escola. Eu me dirigi para lá, o vereador presidente dessa casa, o vereador Lucas estava lá, o vereador Edson da Rosa também, o vice-prefeito foi, a secretária de Educação, mas a Secretaria de Segurança não estava. Então, a gente tem que alertar isso, a gente precisa de uma ação em conjunto para que a gente resolva os problemas das nossas escolas, sim. Seu parte, vereador Iago. Vou roubar um pouquinho do tempo, bem rapidinho, desculpa. Só reiterar o que a vereadora falou aqui, concordo, e a gente conversou entre nós, né? Eu acho que a Secretaria de Segurança tem que ser mais proativa, como o delegado Cavalheiro foi, e não é uma delegacia que ele tem que cuidar, né? São diversas e diversos policiais civis, mas ele colocou como prioridade no dia dele e foi um dos primeiros a chegar lá, e eu elogiei no meu Instagram. Então, é o que a gente espera do secretário de Segurança também, ele tem que ser mais proativo, ele tem que patrulhar, ele tem que ir para a rua, conversar com o comerciante, ele tem que ir para as escolas, conversar com os professores, ele tem que sair do gabinete, é isso que a gente espera aqui. É o que a gente fala, mas quando a gente fala, parece que não nos ouvem. Aí vem uma tragédia, mas marcamos aí para o dia 16 de abril, salvo engano, depois eu confirmo, às 7h30 da noite, uma audiência pública aqui. Convido todos os vereadores que nesse dia, sim, eles vão dar no papel, porque vale o que está escrito, como dizem, né, lá no Rio de Janeiro. Então, o que tiver no papel, eles vão cumprir. Chega de promessa, passa 20 dias, ninguém mais fala nada e vai ficar por assim. A gente sabe que já houve outras questões. Então, nessa audiência pública, a gente vai filmar, a gente vai fazer eles se comprometerem, vamos pedir as ações concretas que eles vão fazer para se comprometer e não ocorrer mais isso de novo. Obrigada, vereador Iago. E falando exatamente da questão que passa, esquece,
né? É o que aconteceu há 2 anos atrás, que aconteceu o ataque em escola, todo mundo se mobilizou, 1001 propostas, mas depois passa batido. A vereadora Rose Frigieri trouxe isso na outra semana. E para problemas complexos, que nem diz o vereador Libardi, temos situações que precisam ser complexas, mas precisamos se mexer. E eu acho que isso que está faltando. Então, eu peço encarecidamente para a Secretaria de Segurança, para o prefeito municipal que representa essa cidade, fazer o chamamento dos guardas municipais para o aumento do patrulhamento das escolas. Precisamos disso urgentemente na nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora.